A Polishop é uma das principais empresas brasileiras de eletrodomésticos, conhecida especialmente por seus canais televisivos que exibem sua linha de produtos por horas a fio. Mas ela está passando por uma forte crise atualmente, inclusive sofrendo ação de despejo em suas lojas. Será que estamos diante do trágico fim da Polishop? Infelizmente, empresas falindo sempre foi algo comum no Brasil. A atual situação da Polishop chegar a esse fim terrível não seria nenhuma surpresa, não é? Afinal de contas, nosso país tem características extremamente hostis à atividade empresarial. Burocracia ampla e enfadonha, leis, normas e portarias que regulamentam praticamente toda e qualquer ação econômica. E além de tudo, uma instabilidade constante. É costumeiro que o Brasil tenha os chamados voos de galinha. Economicamente falando, um voo de galinha é quando o país cresce de forma robusta num curto período de tempo, mas logo depois perde todo o ímpeto e o crescimento vai por água abaixo. O nosso país já cansou de fazer isso. Um ano bom é sucedido por um ano ruim, e esse ruim é sucedido por vários outros péssimos. Foi dessa forma que chegamos à década perdida, de 2011 a 2020, quando o Brasil praticamente não cresceu. Você acreditaria se eu dissesse que na última década, um país do tamanho do Brasil, com as riquezas e a população que tem, cresceu míseros 0,3%? Pois é, eu nem precisaria estar te falando isso, porque você e o resto do povo brasileiro sabem como ninguém o quanto os últimos 13 anos foram absolutamente caóticos e desesperançosos. O setor varejista é um ótimo exemplo de como a instabilidade do país, aliado a fatores externos, podem arruinar uma série de empresas grandes, como a Polishop. E quer um setor econômico melhor para mostrar quando o Brasil está voando ou quando está no mais profundo dos poços? Um bom exemplo disso é o da Tok Stock e demais varejistas de imóveis que sofreram com um baque econômico nesses últimos anos. Se quiser saber mais sobre o tema, confere o vídeo que está aparecendo na sua tela depois que terminar esse. Vou deixar ele listado aqui embaixo, na descrição. Em nossos bons anos, nenhuma empresa decola tanto quanto as pertencentes ao varejo. Afinal, são nos momentos de boom econômico que as pessoas estão ávidas em comprar bens de consumo, desde roupas até eletrodomésticos, como uma air fryer, bem daquele tipo vendida pela empresa tema desse vídeo e propagandeada em suas inserções televisivas longuíssimas. Mas como uma empresa tão popular como a Polishop chegou numa situação tão crítica? No Brasil, mais notavelmente no varejo, muitas empresas grandes têm um nome forte e popular por trás, como seus fundadores, os rostos das marcas. Temos ótimos exemplos disso com a Havan e Luciano Hang. Anteriormente, tivemos a já falida Ricardo Eletro e seu conhecido dono Ricardo Nunes, que aparecia até mesmo nos comerciais, anunciando promoções relâmpagos. A Polishop tem em João Apolinário, seu nome forte e que ficou mais conhecido nos últimos anos. Isso porque o CEO e fundador da gigante é jurado no programa Shark Tank Brasil, onde grandes empresários como ele analisam startups e novos empreendimentos de modo a decidir se investirão ou não. E quem não gostaria de ter sua empresa escolhida por João Apolinário para ser apadrinhada? Afinal, ele montou um negócio de absoluto sucesso. A Polishop foi inicialmente com o nome de Seven Diets em 1999 e vendia apenas um produto, e que era um tanto quanto inusitado, uma sopa emagrecedora. Mesmo com um portfólio minúsculo e um outro nome, a empresa de Apolinário se destacou desde o início por ser multicanal. Isso porque ela oferecia seus produtos por meio da publicidade presencial, televendas e até pela internet, lá no início dos anos 2000, quando ainda era tudo mato no mundo virtual. Inclusive, foram as nostálgicas propagandas que deram ao empresário o apelido de O Homem da TV, já que ele era o maior anunciante da televisão brasileira. Em 2002, a companhia criou uma revista chamada Ideias, para servir de catálogo e exemplificar os benefícios dos itens Polishop. As primeiras lojas físicas Polishop foram inauguradas em 2003. Em 2004, inaugurou seu próprio canal de TV, a Polishop TV. Antes disso, ela comprava publicidade nos principais canais de TV aberta e por assinatura, uma tática que deu muito certo. Já em 2007, a Polishop mirou os mercados internacionais e assim passou a comercializar produtos em toda a América do Sul, além de Estados Unidos, Ásia e países europeus. Essa franca expansão prosseguiu até 2020, quando a Polishop chegou a ter cerca de 300 lojas.
Mas foi nesse mesmo ano que tudo mudou. E você sabe por quê? A crise de saúde, que colocou bilhões dentro de casa e fez a economia global entrar em colapso. Algo que foi praticamente do dia para a noite e trouxe à tona todas as incertezas. Em março de 2020, o pior era previsto pelos mais diversos especialistas nas mais diversas áreas, inclusive por empresários. Entre eles, João Apolinário. Como disse há pouco, o varejo costuma ser um dos primeiros setores a sentir os impactos de uma crise econômica. Na mesma medida, o varejo tende a se recuperar rápido, sinalizando acelerações econômicas. Então, quando o mundo foi trancafiado em casa, existiam duas vertentes principais. Os que diziam que todos quebraram e pronto. Ou então, a outra defendia que uma recuperação rápida se seguiria uma vez que o problema do vírus fosse sanado. Ambos estavam errados. Mas o dono da Polishop sabia que seria um misto dos dois, onde muitos quebraram e que haveria uma recuperação, contudo, ela não seria nada rápida. Na época, ele afirmou o seguinte: essa crise nos trouxe um medo na área de saúde que não conhecíamos. Eu nunca achei, em nenhuma crise, que teríamos as minhas 300 lojas fechadas de uma vez. As lojas não vão abrir todas de uma vez, elas vão abrir uma de cada vez. Vai ser uma abertura lenta, com acessos limitados. Por isso a recuperação será lenta. Ele estava certo, como nós sabemos muito bem hoje. Segundo o jornal O Globo, a Polishop contava com 280 lojas abertas agora no princípio de 2023. Ou seja, ao menos 20 lojas foram permanentemente fechadas de 2020 para cá, mesmo após o fim da crise de saúde. Porém, de lá para cá, num curto espaço de tempo, a Polishop já fechou mais de 150 lojas. Apenas 122 unidades da marca seguem abertas em todo o Brasil. O fundador da Polishop havia alertado que seria uma recuperação lenta. Talvez, ao afirmar isso, ele só não esperasse que a recuperação não só seria demorada, como em vez de recuperar, seria uma constante queda, mesmo com a economia reaberta como era pré-2020. De lá para cá, a economia mundial, especialmente a brasileira, sofreu com as consequências. Inflação e juros altos se seguiram um após o outro. O primeiro fenômeno, da inflação, corroeu o poder de compra do brasileiro, encarecendo comida, combustível e, claro, bens de consumo vendidos a rodo pelos varejistas, como os famosos eletrodomésticos da Polishop. Depois vieram os juros altos, justamente para combater a inflação. Os juros também exercem um papel fundamental para o setor de varejo, pois com os juros altos, o crédito fica mais escasso e muitas das vezes as varejistas sobrevivem do crédito na praça, o bom e velho financiamento ou compra parcelada. Os varejistas adquirem seu estoque dos fornecedores, especialmente fazendo financiamentos, contando que os clientes comprarão rápido. Na mesma medida, os clientes compram a prazo. Então faz com que toda a cadeia do varejo, desde o fornecedor até a marca e o cliente, trabalhem com crédito. E se o crédito está mais caro, as pessoas optam por fazer menos compras no varejo e esses, por sua vez, terão dificuldades em repor o estoque e vendê-lo. Por isso, não é de se espantar que muitos varejistas, incluindo a Polishop, tenham sofrido nos últimos anos. Em 2022, para equilibrar a estrutura de capital da Polishop, Apolinário colocou dinheiro do próprio bolso na companhia. De acordo com o site Valor Econômico, teriam sido alocados cerca de 100 milhões de reais na operação no ano passado. Mas isso não foi o suficiente para reparar todos os problemas. Em 2018, a empresa de Apolinário tinha uma média de 125 milhões de reais de vendas por mês. Na época, ela chegava a faturar mais de R$1 bilhão anualmente. Hoje, as vendas médias mensais da varejista são de cerca de 60 milhões de reais. Somada ao fechamento colossal de lojas, a Polishop também está tendo que lidar com processos movidos contra ela. Existem cerca de 30 ações judiciais contra a Polishop, sendo que metade delas está solicitando desocupação dos imóveis alugados pela marca para abrigar suas unidades. Segundo reportagem do site UOL, as dívidas da empresa de João Apolinário chegam a quase 10 milhões de reais e se referem justamente a aluguéis de lojas em shoppings. A outra metade desses processos está pedindo a execução das dívidas, o que pode levar ao uso dos bens da Polishop para a quitação do débito. Mas como diz o ditado, nada está tão ruim que não possa piorar, pois existem outras péssimas notícias relacionadas à Polishop. Com as lojas sendo fechadas, as pessoas perderam seus empregos. E não foram poucas não, viu? Quase metade dos funcionários foram mandados embora.
No início do ano, eram reportados cerca de 3.000 funcionários, onde hoje estão apenas 1.500. Basicamente um corte de 50%. E agora, o que será da Polishop? Existe salvação ou é só ladeira abaixo? Primeiramente, João Apolinário foi categórico ao afirmar que a Polishop não encerrará suas atividades. O fundador da rede ainda afirma que tentará renegociar os aluguéis das lojas nos shoppings, como era feito no auge da crise de saúde e econômica, pois todos entendiam o quão crítica era a situação para ambas as partes. Hoje, contudo, a situação é mais preocupante, mas dessa vez com ênfase para a Polishop. Haja vista que os shoppings recuperaram o fôlego e vivem dias menos atribulados. Agora, Apolinário afirma que sua companhia mudará de estratégia, passando a focar no crescimento de franquias, ou seja, terceirizando sua marca a ser explorada por franqueados, reduzindo assim os custos para a empresa em si. Ele espera lançar novas franquias agora, na reta final de 2023. Se isso vai dar certo, é difícil de saber no sempre instável cenário econômico brasileiro. Mas para uma companhia do porte e respeito da Polishop, torcemos para que não seja o fim. Renda sem chefe. Sim, eu criei um método que te permite construir uma renda segura sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Por que tantas empresas de aviação estão quebradas no Brasil? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!